Boa tarde, irmãos. Amém? Eu sou Davi Costa. Sou um cristão pentecostal da Assembleia de Deus daqui de Belém do Pará e tenho uma mensagem do Deus de Israel para a verdadeira Igreja de Cristo. Amém? Certo. O Deus de Israel, certa vez eu estando em jejum e oração, que era de costume meu devido a muita guerra celestial, muita guerra contra demônios, certo? Num período que eu estava desempregado, certo? Eu era professor também da escola dominical e coordenador também, entendeu? Então, quando eu terminei minha aula, na escola dominical, falei com o pastor lá na hora, falei com ele, olha, já estou indo, pastor, e tal, vai lá, deixa que eu fecho aqui, tá legal. Aí eu peguei, fui para casa, Primeiro eu fui rapidinho lá na feira, comprei alguma coisa, para o almoço e fui para casa. A minha ex-esposa não estava lá, e nem meu filho, tudo bem. Quando eu cheguei no banheiro, eu ouvi uma voz, e a voz conversou comigo dizendo, Davi, tu sabe o que está falando? Aí eu falei, eis-me aqui, Senhor, igual Samuel, eis-me aqui, Senhor. Aí ele pegou e falou e disse, Davi, tu sabe quem está falando aqui? Eu disse, é o Senhor Jesus Cristo? Aí disse, não, é o pai dele, o Deus de Israel. Aí eu falei para ele, estou aqui, Senhor, pode falar, Então vamos lá para o quarto que eu quero conversar contigo. Então dali por diante, o Deus de Israel se revelou de uma forma tão grandiosamente comigo, De forma tão, como é que se diz, tão surreal, Tão surreal, quer dizer, nunca visto, na verdade, nunca visto. Tudo bem. Aí ele me mostrou no Pinterest como é Jesus Cristo, que ele não usa barba, entendeu? E como é o Espírito Santo, certo? O Espírito Santo, ele é pai de Jesus Cristo, tá bom? Segundo Deus de Israel revelou para mim, tá bom? Certo. Então, foi passando o tempo, Só um instantinho, tá? Só um instantinho. Rapidinho. Vou pegar uma água aqui que a garganta não ficar seca. Não ficar seca a garganta. Tá bom. Só para não ficar seca. Tá legal. Então, o nosso Deus de Israel, ele se revelou em relação ao Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Da onde ele veio? Como é o cabelo dele? Como é o seu corpo? Se ele joga bola? O que o Espírito Santo come? Eu estou brincando, gente. Mas o Espírito Santo, ele me revelou da seguinte forma, que o Espírito Santo, ele é um serafim, certo? Entre os anjos, certo? Jesus Cristo, também é um serafim, certo? A Bíblia que nós temos, ela não fala que Jesus Cristo é um serafim, que se tornou Deus. Não, certo? O Espírito Santo também, ele era o quê? Ele era um serafim, que se tornou Deus. Então, o que o Deus de Israel revelou para mim? Que quando um anjo adquire 22 anos de idade, ele é chamado por Deus e ele se torna Deus, ele ganha mais virtude. Tá entendendo? Todo anjo para Deus é chamado de... O anjo para Deus significa aprendiz. Para o homem é mensageiro, e tal, dizendo, tudo bem, mensageiro de Deus e tal, tudo bem, mas ser celestial, mas para Deus ele revelou para mim que anjo significa para eles o quê? Aprendiz de Deus, tá entendendo? De Deus Filho, ou Filho Deus, tá entendendo? Então depois ele recebe 300 virtudes, como todos os deuses recebem, e depois é uma criança, nesse momento uma criança anjinho, é entregue para ele cuidar. Deus faz uma criança com a aparência de ter, vamos supor, 3 anos de idade,
assim que ele fez com Jesus Cristo, que o nome dele lá no céu é Hare, e passou para o Espírito Santo. Entendeu? E o Espírito Santo cuidou dele com 22 anos, quando começou a se tornar Deus. Tá entendendo? E passou-se o tempo. Passou-se o tempo, né? O Espírito Santo teve que... na linha do tempo, Deus viu que a pessoa do Espírito Santo, que o nome do Espírito Santo no céu não é Espírito Santo, é Santo. Tá entendendo? Santo. Entendeu? Daí veio a palavra santo. Por quê? Porque ele é muito justo. Aprendeu com os outros pais dele. Entendeu? Ele é filho de um anjo Nosso. Tá entendendo? Nosso. O primeiro anjo, né? Na época só tinha uma base de 5 anjos, certo? O serafim Palatã, que é um serafim de cor negra, tá entendendo? O serafim Palatã. Depois apareceu outro serafim chamado Samará, ele que deu a ideia para Deus, na palavra de Deus, para criar uma mensagem de paz, tá entendendo? Depois teve o Deus Nosso, que é o anjo, o primeiro anjo, tá entendendo? Com o nome anjo. Deus deu o nome dele de anjo, né? O outro ele colocou serafim, tá entendendo? Nosso, ele se destacou muito entre os anjos, entre os 5, porque ele era muito inteligente, entendeu? Então eles começavam a brincar. Olha, esse aí é o anjo, esse é o anjo, e acabaram se chamando de anjos. Tá entendendo? Então tá. Então Nosso ensinou muita coisa para Santu, que é o Espírito Santo. Aí, mas de onde apareceu essa palavra Espírito Santo, né? Na época da Santa Inquisição, né, existia um bispo, certo? Que nessa época a Bíblia estava sendo alterada e ele criou a Santíssima Trindade. Mas como assim? Quando Jesus Cristo falou, eu e o Pai somos um só, ele quis criar uma seita. Aliás, ele quis criar uma seita, não, ele quis criar uma situação, né, em relação ao Espírito Santo, a Santu. Tirar Santu e colocar lá Espírito Santo. Para o quê? Deixar desorientado a Igreja de Cristo, a verdadeira Igreja de Cristo. Entendeu? Então foi criado por esse bispo, né? Todo aquele que estuda história, principalmente professor de história, digite lá. Entendeu? Vai estar mostrando lá quando foi que começou a Santíssima Trindade. É proibido falar, viu? A maçonaria não deixa professor de história falar sobre isso. Mas cai no vestibular. Se ele não colocar lá que não existe a Santíssima Trindade, que existe, ele perde a prova de história no vestibular. Não é verdade? Bom, por isso que eu passei no vestibular. Tá legal. Eu sou pós-graduado em gestão tributária digital, tá bom? Eu sou contador, pós-graduado em gestão tributária digital. Eu sou tecnólogo e sou teólogo, tá bom? E tenho outras profissões também, tá legal? E sou também pai de um filho chamado Mateus Dias, né, Costa, né? Deus Alves Dias Costa. Então, ele é um garoto muito inteligente e sabe muito bem aquilo que eu passei para ele, não é verdade? Legal, legal. Isso o pai tem que sempre passar. Tudo bem. Então, voltando para o Espírito Santo, né? Então, eles criaram o Espírito Santo. Espírito vem de espectro, em latim. Espectro, em latim. Entendeu? O que é espectro? Eu fui fazer uma pesquisa sobre o que é espírito. No dicionário vem de espectro. E de espectro vem o que? Aquilo que eu posso ver, mas não posso pegar. Entendeu? Um espectro. Aí vem uma introdução lá chamando fantasma. Aí já tem vai embaralhando tudo lá. Tá legal. Ligado com alma e tudo mais. Tá legal. Mas para Deus não existe espírito. Existe alma e corpo. Alma e corpo. Entendeu? A tua alma deixa esse corpo vivo. O corpo é como se fosse uma estrutura
para ela não se desfazer. Tá entendendo? Quando Deus fez a alma, foi necessário criar uma outra estrutura ao redor dela. Senão ela começava a se desfazer devido ao ambiente. E a matéria dela, ela tem matéria. Só quem pode pegar nela é Deus. O Deus de Israel, o Deus Altíssimo, o Pai Eterno. Os anjos gostam de chamar Deus de Pai Eterno, ou Deus Altíssimo. Tá bom? Legal? Então tá. Então o Espírito Santo, né? A Santíssima Trindade não existe, né? Quando Jesus Cristo falou, eu e o Pai somos um só, ele estava falando da verdade, e eles alteraram esse versículo. Ficou como se fosse ele, Deus, e o Espírito Santo junto. Não. Eu e o Pai somos um só, em relação à verdade que ele falava para o povo. Eu e o Pai somos um só, porque o Deus de Israel, o Deus Espírito Santo, né, o Deus Santu, que chamava Santu, ele fala a verdade. E eu falo a verdade para vocês também. Então, eu e o Pai somos um só em relação à verdade. É isso que tem oculto, mas está lá o quê? Lá na Bíblia de Lutero. Entendeu? Só que a Bíblia de Lutero ela foi destruída na época da Santa Inquisição. E foi sendo perseguida cada exemplar, que os últimos exemplares que foram destruídos foram na época do nazismo. Tá entendendo? Uma coisa muito feia que eles fizeram. Então só tinha 2 exemplares. Aliás, só tinha um exemplar, né, lá em Amsterdã, entendeu? Lá em Amsterdã que estava lá. Então Jesus Cristo pegou, a mando do Deus de Israel, disse, filho, vá lá até esse livro, faz uma cópia do livro, do último exemplar, deixa debaixo de 7 livros lá na biblioteca de Israel e vem embora com este aqui para o céu, tá bom? Ele disse, sim, papai. Então ele voltou, o Deus Jesus Cristo para lá, entendeu? Com o exemplar da Bíblia de Lutero, aquele que bateu de frente com a mentira, com o dragão, que é uma das cabeças que é a Igreja Católica. Ela é uma das cabeças do dragão, da cabeça grande, que é a maçonaria. Eles aceitam a maçonaria. A maçonaria é o quê? Ela é uma sociedade secreta, só que ela é o quê? Satânica. Tá entendendo? Ela não aceita nenhum negro ser inteligente como eu, ser próspero, ser uma pessoa que invente situações que vai trazer benefício para a população. Eles não aceitam. Tá entendendo? Então é uma situação complicada, não é verdade, irmãos? Tá legal. Então você que é cristão sabe muito bem quem é a maçonaria. Mas eu convoco você a buscar o batismo com o Espírito Santo, conforme está escrito lá em Atos 9:9. Não te preocupe, irmão, não fica com medo da maçonaria. Às vezes eles metem medo na pessoa. Tá entendendo? Se você sair da manipulação, estiver vendo isso, você deve estar saindo da manipulação. Corra para o batismo com o Espírito Santo, urgente, para o bruxo não te tomar a mente. Tá entendendo? Tomar a mente por manipulação é proibido pelo céu. É como se fosse blasfemar contra o Espírito Santo. Tu não tem mais perdão. Tá entendendo? Teve homens e mulheres que tiveram seus casamentos, né, destruídos por esses bruxos da maçonaria, manipulando a mente, fazendo com que ele deixasse de gostar da mulher, a mulher deixasse de gostar do homem, mas Deus pega eles e depois une de novo. Ele une sim, sem ninguém ver, porque ele não aceita a separação, porque está na linha do destino. Tá entendendo? Ele não gosta. Tá bom? Certo. Só um momento, tá? Então tá. Então voltando, né? Então não existe Santíssima Trindade, né? Existem situações ali que Deus, né? Jesus Cristo está falando, quem vê o Pai vê o Filho, quem vê o Filho vê o Pai, é em relação à verdade também.
Ele tinha que falar assim para os bruxos não entenderem da época. Caifás estava lá, que era um dos bruxos, netos de Adão, estava lá assim de olho, querendo entender o que ele estava querendo falar. Tanto faz que começaram a imitar Jesus Cristo. Tu está entendendo? Quiseram ser os primeiros naquilo que ele estava falando, quiseram ser os primeiros. Viu que Jesus Cristo falou? Ai daqueles que quiserem ser o primeiro, eles quiserem ser os primeiros, pegando a ideia de Jesus Cristo. Está entendendo? Então, Jesus Cristo, quando falou quem vê o Filho vê o Pai, é em relação à verdade. Então ele falava uma coisa como falava uma coisa com outra. Mas depois que eles iam embora, ele falava. Mas está lá no livro de Lutero, escrito o que ele falou. Só que os bruxos não aceitaram. Depois que eles se depararam com a palavra impressa, eles não gostaram. Entendeu? Então tá. Então, o tempo foi passando, né? No caso, o Espírito Santo, né? Por que ele não é aceito? Né? Por que ele não é aceito? Por que não colocaram o corpo dele na Bíblia? Entendeu? O Espírito Santo, ele tem braços, ele tem pernas, ele é um serafim, tá entendendo? Que se tornou Deus aos 22 anos. Então tá, foi passando o tempo. O Espírito Santo tem 7 metros de altura, voltando a falar sobre o corpo, tá bom? Tá legal. Então, eu vou voltar no caso atrás de por que o Espírito Santo não é aceito na palavra, entendeu? Porque muitos bruxos, nem a maçonaria não quer nem que fale sobre isso que eu estou falando para vocês. Tá entendendo? Então tá. Então isso que o Deus de Israel revelou para mim foi desde 2018. Tá entendendo? Quando eu estava na frente do computador e tive a ideia, eu estava fazendo um blog, eu tenho um blog, entendeu? Então eu me lembrei, vou fazer uma pesquisa sobre como é o corpo do Espírito Santo. Tá entendendo? Por quê? Né? Como é o corpo do Espírito Santo? Por quê? Porque ninguém nunca falou sobre isso. Como é? Se ele tem braço, se ele tem perna, se ele senta no lado de Deus, como é a pessoa dele. Então eu vou jejuar e orar e vou pedir para Deus me revelar. E de vez em quando Deus estava me fazendo me adormecer na frente do computador e me revelando coisas. Só que a partir desse dia que eu decidi colocar no blog, ele se revelou dentro do banheiro, em 2018, entendeu? Depois que a minha mãe morreu, entendeu? E foi para o céu. Tudo bem. Aí passou-se o tempo, né? Então tá. Então eu vou voltar no caso para falar o porquê que eles não aceitam, os bruxos da maçonaria não aceitam o Espírito Santo na Bíblia, o corpo dele como ele é realmente, entendeu? Então tá. A história de Gênesis é totalmente diferente no livro de Lutero. Tá entendendo? Certo. O Espírito Santo estava com, deixa eu ver aqui, 22. Jesus Cristo estava com 15 anos quando aconteceu a Guerra Celestial, mas não foi entre anjos. Não foi entre anjos. A Guerra Celestial não houve nenhuma... houve uma situação de morte no céu. Sim, mas não foi entre anjos. Os demônios não são anjos. Eu vou explicar depois para vocês quem são os demônios. Tá bom? Mas não são anjos. Os netos de Adão viram Jesus Cristo, estava com 15 anos. O serafim Jesus Cristo não era Deus ainda. Era um aprendiz. E estava curando uma menina que caiu de uma árvore. Tudo bem. E o Espírito Santo olhando para ele lá, ensinando ele. Aí, um dos netos de Adão, Caifás e Índian, certo? Caifás, escutem bem o que eu vou falar. Caifás e Índian. Caifás aparece no filme de Jesus Cristo, o nome Caifás. Na verdade, aquele ali que é o neto de Adão, que é bruxo. Entendeu? Ele morreu em 1990, Deus deixou eles vivos. Até 1990 ele morreu. Foi embora. É muito ousado. E Indian está vivo ainda. O que criou a Índia. Vou te explicar depois como ele criou a Índia. Tá legal? Diz que na Índia lá tem muitos deuses, né? Vários deuses. É aquele angu de caroço e é proibido cristão lá, senão é esquartejado. Essa é a ordem deles. Entendeu?
cristão lá é esquartejado, se for aparecer algum cristão lá. Tá entendendo? Eles podem até fingir ser bom. É bom. Aí olha para um lado, olha para o outro, e tu vai morar aqui, vai ficar aqui mais de um mês, tá? Tu vai ver só. Eles vão querer esquartejar aí. Tá entendendo? Tá legal. Eles não estão nem aí, não. Tudo bem. Às vezes tem 10 para... Às vezes faz estrupam mulheres na doida mesmo. Parece louco. Tá legal. Então tá. Então, voltando à Guerra Celestial. Então, Caifás e Índia viram o que eles fizeram e foram até Jesus Cristo. Entendeu? Que o nome dele era Hare. Hare. Né? Que o apelido é como se fosse um apelido, né? Hare, quer dizer, muito branco, muito branco. Então chegaram com ele lá e disseram: ensina a gente a fazer isso que tu fizeste. Ele disse: não posso, filho. Por quê? Porque eu sou um aprendiz, eu sou um anjo e eu vou se tornar Deus, né? Aí ele disse: mas ensina a gente aí e tal, né? Esse no caso era Índia. Então tá. E Caifás estava de longe só olhando. Aí chegou o Espírito Santo, viu? Chegou com ele e disse: filho, ele ouviu ele falar e disse: filho, não é para te fazeres isso, tá bom? Isso é nosso, isso é de Deus. Eu sou um Deus, isso é só para Deus para fazer essa virtude, tá bom? Mas me ensina aí a puxar. Eu vi ele olhando para o céu e pedindo para Deus, que o poder de Deus vinha ajudar ele a curar, entendeu? Então Jesus Cristo não estava com toda a virtude dele ali naquele momento, mas ele estava aprendendo a usar a virtude. Tá legal? Então, o Espírito Santo falou para ele novamente: não pode, tá, filho? Não pode, tá bom? Tá legal. Se afastaram e foram atender a menina, tá legal? E eles ficaram olhando para ver como é que ele fazia. Passou-se o tempo, né? Eles começaram a se vestir que nem anjo. E naquela época ele andava com capu. Eles puxaram o capu, certo? Ficaram de cabeça baixa. E nessa época, junto com ele, estava Matar. Tá me entendendo? Estão entendendo? Matar. Que significa estrela. Estrela. Tá bom? Matar. Então, eles chegaram com Matar e disseram assim: Matar, coloca o capu aqui assim e finge que é um anjo, certo? E pede para o poder de Deus vir para tua cabeça, igual do Hare, que eles conheciam o Hare e conheciam Santu, que é o Espírito Santo. Aí veio, né? Não, eles pegaram, tá, tudo bem, eles ficaram escondidos, olhando de longe, entendeu? E com eles já tinha mais 15 jovens também, entendeu? Mais 15 junto com eles. Né? Era uma base de 15 ou 20 jovens, tudo olhando de longe. Tudo bem. Aí quando vi, ele pegou. Eles estavam nessa época com 24 anos. Todos esses jovens junto com ele estavam com 24 anos. Tudo bem. Quando viu, né, ele ia tentar puxar e falou as palavras erradas. Tudo bem. Não veio o poder na mente dele. Ele com capu. Não veio nada. Te acalma. Tá legal. Então Deus, ele foi muito estrategista. Muito estrategista. Existe no céu os deuses de galáxias, os deuses arquitetos e de fauna, que fazem planetas e fazem animais para Deus, né? E existem os deuses globais, certo? Esses deuses globais são os deuses chamados de deuses harmônicos também, que Jesus está no meio, entre eles. Entre eles são 7.000 anjos, são 7.000 deuses globais. Mas isso é uma outra história que eu vou contar para vocês, tá bom? Então tá. Então, entre os deuses de galáxias, existe um deus chamado Vida, que é o caçula deles, o Vida. Então Deus pegou assim: Vida, é o seguinte, eu vou pegar o teu corpo, eu vou criar um inimigo. Por quê? Olha só o que vai acontecer. Ele viu, tá vendo só? Eles vão se voltar contra mim. Mas como assim, Senhor? Olha aqui o que ele vai fazer. Ali viu
o quê? O Matar, né, pedindo poder, e Índia e Caifás matando um dos primos que estava reclamando para ele não fazer isso. Entendeu? Pronto. Acabou-se. Entendeu? Então o Vida aceitou, né, ceder a cópia do corpo dele, né, uma simulação sem alma do corpo dele. Aí Deus pegou, tirou uma cópia e simulou uma vida sem alma. Não era ele, tá sem alma, é Deus controlando ali, com o poder dele. E tá legal. E criou assim, uma outra maneira dele agir. E quando eles estavam puxando, né, ele apareceu lá. Entendeu? Que ele se chamaria o quê? Deus Satanás. Entendeu? Deus Satanás. Quando eles estavam puxando, dizendo, tu não pode fazer isso. Como assim? Tu não pode fazer isso, não. Como assim? Eu sou Deus. Eu que quero comandar, governar vocês. Vocês não podem ficar puxando esse poder. Só um Deus pode ficar puxando esse poder na mente. Se vocês puxarem esse poder na mente, vocês vão morrer, rapaz. Né? Vocês podem morrer. Aí como é que tu sabe disso? Eu sei, calma que eu sei o que eu estou falando. Isso é o Deus Satanás. Deixa que eu vou ter que ser tudo em meu nome. Aí tu pode puxar o poder, né? E tem que ser em meu nome. Aí vai se realizar. Eu não gosto mais do Deus Altíssimo. Ele falou mesmo assim para ele. Aí ele disse, mas ele concordou com tudo contigo? Eu disse que eu concordou. Tá legal. Porém, por que ele conversou assim com ele? Porque Deus já tinha avisado eles 5 vezes para não mexer nesse poder. Para parar de ficar perguntando para os anjos como é que mexe com esse poder de Deus. Entendeu? Deus já tinha falado, olha, 5 vezes com cada um deles, para ele não fazer isso. Mas ele insistia. Todo o tempo. Então Deus criou esse Deus Satanás. Entendeu? Tudo bem. Quando ele pede de novo o poder, ele pediu o poder, mas pediu para fazer uma chuva e falando outras palavras. Esse Matar, junto com os dois que falaram a mesma coisa, Caifás e Índia. Certo? Quando eles pediram, né, eles repetiram as palavras do Deus Satanás. Entendeu? Né? Fala assim, assim, assim. E eles pediram os 3. Quando eles pediram os 3, né, Deus queria dar um castigo para os 3. Tá entendendo? Porque não parava de puxar, não parava de querer puxar esse poder para a cabeça deles, que eles não eram deuses. Ia dar problema na matéria do cérebro deles. Tá entendendo? Então Deus, quando eles fizeram isso, houve um grande terremoto no globo. Tá entendendo? Que esse corpo de Satanás foi bater lá adiante, foi jogado para trás. E eles foram jogados para o alto. Entendeu? Deus puxou todas as crianças, jovens, adultos, para o alto, para não morrerem. E paralisou as aves no céu. Todo mundo até parar o terremoto e quebrou o continente. Certo? Tudo bem. Então Deus fez isso com o globo e já sabia o que estava fazendo. Não, calma lá. Quando Deus viu isso há muito tempo, mas há muito tempo mesmo, o Deus Tempo diz, filho, não mexe no tempo. Por quê? Nem desfaz a alma desses. Mas por que tu não está vendo que eles vão trazer problema de uma sociedade, vão criar uma sociedade bruta? Calma, calma. Lá na frente isso vai servir de exemplo para muitos que a gente vai fazer ainda. Eles vão servir de exemplo, já que tu vai batalhar pela alma deles e não vai conseguir salvar eles. Só os outros que vão voltar, mas só 5 que voltaram atrás, que quiseram seguir eles, mas voltaram atrás, não mataram ninguém, voltaram atrás. Tá, tudo bem, tá legal. Então Deus não quis e deixou a linha do tempo continuar, entendeu? E não evitou o terremoto. Tá entendendo? Então o poder, ele criou uma superfície na crosta
da Terra, né, a crosta da Terra, no caso, se transformou numa superfície parecida, vamos supor, uma casca de ovo quebrada. Entendeu? Parece uma casca de ovo. E ela ficou o quê? Bailando daqui para acolá. Entendeu? Quando ela fica bailando um pouquinho, ela roça uma na outra e ocasionando o quê? Terremotos. Tá entendendo? Tudo bem. Então se quebrou, criando outros continentes. Entendeu? Tá legal. Então foi passando o tempo, né? E Deus colocou eles no chão novamente, eles reclamando um com o outro e tal, tudo bem? Aí um dos primos dele reclamou, dizendo, olha o que tu fizeste, né? Não era para te fazer isso, rapaz. Tá entendendo? Reclamando com Matar e reclamando com Índia e Caifás, que era primo deles. E ele era o quê? Ele era negro. Tá entendendo? Tudo bem. Aí eles ficaram olhando para ele e ficaram com raiva, porque ele chamou eles de cara de mulher. E ficou aborrecido, Índia e Caifás, por outros dois. Aí eles pegaram o facão, né, que era parece uma espada, que era para cortar, para tirar as frutas da árvore, entendeu? E correram em cima deles e mataram eles. Só que esses dois, Deus fez uma cópia deles. E fez eles ficarem escondidos, olhando o que ia acontecer. Tá entendendo? E eles mataram a cópia. Uma simulação de vida, sem alma. Tudo bem. Deus viu tudo isso. Os outros deram um grito que eles fizeram isso, tudo bem. Então Deus pegou e fez logo uma assembleia, convocou uma assembleia entre os deuses, né? E chamou Adão e Eva para o alto, certo? E chamou o rei e a rainha de outros planetas, que só tem 4 planetas com seres vivos, macho e fêmea. Júpiter, Saturno, Urano e Terra. Só esses 4. Tá entendendo? Então eles têm rainha e rei. Tá entendendo? Tá legal. Então chamou a rainha e os reis, certo? Chamou para o alto Adão e Eva e os pais de Caifás e Índia e de Matar. Entendeu? Tudo bem. E dos outros que estavam seguindo eles. Eles ficaram lá, uma plateia, e fez eles ficarem invisíveis. E chamou Caifás e Índia e Matar lá para o alto. Quando foram para o alto, né? E junto com eles também estava Matará, Matusalém. Perdão, tá bom? Matará, Matusalém estava junto com eles também, só observando. Lá Matusalém está falando lá na Bíblia quem é Matusalém, não é verdade? Tá legal. Então tá. O nome dele é Matará, Matusalém, que é parente de Matar. Matará significa estrela verde. Entendeu? Não, estrela da manhã. E Matar significa estrela. Matar para Deus significa estrela. Estrela da manhã, Matará, Matusalém, que é o nome do pai dele, Matusalém. Entendeu? Só que a Bíblia fala desse Matusalém, desse problema aí. Entendeu? Tudo bem? Só aumentar. Tá? Então tá. Então foi passando o tempo, né? Então eles conversando lá no céu, ele chamou eles dois e fez uma cópia de novo dos dois. E primeiro falou para eles, não mata, filho, não mata, tá bom? Não faz isso, não golpeia. Tu vai tirar a vida do outro, não golpeia, tá bom? Ele estava tentando convencê-los a não golpear. E eles, o quê? Mentiram para Deus 2 vezes, né? Isso, mais de 2 vezes, dizendo que nunca ia golpear uma pessoa com aquele facão, entendeu? Com a espada, né? Que Deus chamava de espada. Entendeu? Tudo bem. Quando chegou no céu, na frente de Adão e Eva, na frente de Jesus, do serafim Hare, que é Jesus Cristo, e do Santu, que é o Espírito Santo, o serafim também, e os outros 3 anjos que existiam. E quando ele apresentou as 2 cópias, eles partiram para cima. Entendeu? E golpearam com a espada, tentando cortar a cabeça deles logo.
ele, Índia e Caifás. Matar ficou só olhando. E Matusalém também, entendeu? Matará Matusalém. Então Deus pegou e levou eles, né? Eles para a terra, né? Aliás, não. Perdão. Então, Santu, o Espírito Santo, quando viu, saiu correndo e segurou os braços do Caifás, certo? E, no caso, Jesus Cristo correu, segurou o braço de Índia, junto com o Palatã, que é o primeiro anjo, Serafim. Segurou o outro braço, enquanto o Hari, que é Jesus Cristo, segurou o outro braço. Ele disse, não faz isso, olha o que tu fizeste. Eles deram um grito, né? Tudo bem. E Adão e Eva também tomaram um susto, um grito só. Tá entendendo? Os pais dele, né? Então foi uma situação muito chocante naquele momento. Foi a primeira vez que apareceu o quê? A agressão. Deus não sabia, nunca tinha visto agressão. Há mais de 1 trilhão de anos Deus já fazia seres vivos com lógica e nunca viu ser se agredindo dessa forma. Com agressividade, com maldade. Entendeu? Então o Deus Tempo, falou com Deus. Né? Que Deus ele se divide em três. Deus Tempo, Deus Infinito e Deus Corpo, que é o Deus de Israel. Tá entendendo? O primeiro era só um corpo, no caso Deus Infinito, que é o ambiente, Deus Infinito. Ele é todo o ambiente. Entendeu? O ambiente infinito. Aí depois ele fez o Deus Tempo e o Deus Corpo ao mesmo tempo. Os dois ao mesmo tempo. Um corpo físico, porque ele viu no futuro que ele ia precisar interagir com seres vivos. Entendeu? Interagir com aquilo que ele ia fazer, que é uma matéria sólida. Ele queria interagir, tocar, ter tato. Entendeu? Legal? Tá legal. Então tá. Então, passou-se o tempo. Né? Deus expulsou eles lá do céu, ele estava aborrecido com eles. Então o Deus Tempo falou junto com o Deus Infinito, que eles quando tomam uma decisão é uma só conclusão, os três conversam. Mas só é uma conclusão. Entendeu? E viram que realmente eles nunca iam parar de matar. Entendeu? Nunca iam parar de golpear. Tá entendendo? E o tempo foi passando, né? E o Espírito Santo observando aquilo, certo? O Deus Santu, né? Que é o Espírito Santo. Então, o Infinito e o Deus Tempo disseram, olha, esses dois, né? Mais os deuses, eles vão te surpreender. É verdade, eles vão te surpreender. Por quê? Porque eles vão nos ajudar a ensinar, né, os outros seres vivos da espécie deles para não se matarem, para não se golpearem, para não se agredirem. Entendeu? Eles vão ensinar eles o que deve ser feito. Entendeu? Porque eles são de paz. Tá bom. Então, daí por diante, né? Foi passando-se o tempo, né? Eles viram Matará Matusalém perto deles, foram aprendendo a fazer um bocado de besteira com poder e não estavam largando o poder. E Deus dizendo, de vez em quando para eles, larga esse poder que ele vai acabar te matando. Não vou largar. Entendeu? E o Deus Tempo disse, não, segura a vida deles, para eles não morrerem, certo? Porque eles vão servir de exemplo. Tá bom. Aí eles pegaram, alteraram o corpo, tomaram a mente de Matará Matusalém e tomaram a mente de matar. Entendeu? Conseguiram tomar a mente dos dois. Né? Claro que sim. Então tá. Matará Matusalém, né, foi deformado o corpo dele. Naquela época o homem tinha 3 metros de altura. Ficou com 3,50 metros, ele aumentou para mais 50 centímetros. Só que o rosto dele ficou deformado, parece uma caveira. Entendeu?
E ele não se lembrava mais quem ele era. Tá entendendo? Quando eles tomaram a mente dele. E foi passando-se o tempo, né? E eles se espalharam pelo mundo depois que fizeram a Torre de Babel, certo? E nessa Torre de Babel, eles ficaram porres, brincando um com o outro, né? Brincando de manter relação, meter o pênis no outro homem. Eles estavam porres, metendo o pênis no outro homem. E achavam graça por causa daquela brincadeira, entendeu? Então tá, nisso eles tinham alterado o corpo do homem, não tinha intestino, e apareceu o que? O ânus, né? Apareceu o intestino, o aparelho digestivo, e Deus adaptou, senão eles iam morrer. Mas só que a mulher, o poder tirou, a mulher tinha 2 genitálias, o poder tirou o reto, né? Aliás, tirou a outra genitália da mulher, que a mulher tinha vagina e mais outra genitália. Tirou e colocou, continuou com o reto. Tá entendendo? Do intestino. Para poder ter a saída, que eles tiveram a ideia de comer e sair por baixo. Tá entendendo? Só que um deles já ia morrendo nessa situação, quando ele estava com comida. E Deus não deixou e alterou com muita velocidade o intestino dele. Tá entendendo? Então tá. Então, no caso das mulheres, vou contar bem rápido. Deus, quando fez a mulher, né? E fazendo a mente, fez a parte do setor da genitália dela. E pedia mais uma genitália. Por quê? Porque a mulher ia ter filhos. Então ia precisar de mais uma genitália. Quando o poder alterou o homem, quando eles pediram para alterar, os bruxos que estavam meio doidão, pediram para alterar o corpo dos humanos e das mulheres também, né? O poder tirou a genitália da mulher e colocou o reto. Foi primeiro nela a alteração, entendeu? E depois alterou nos homens, entendeu? Tudo bem. Só fizeram Ctrl+V, Ctrl+C, né? É uma coisa muito feia, né? Tá legal. Então tá. Então, depois, as mulheres começaram a sangrar muito, entendeu? Porque eles deram ordens para matar as mulheres. Eles ficaram meio doidos. Entendeu? Muito feroz mesmo. Mas eles sabiam o que estavam fazendo. Eles queriam matar as mulheres. Então Deus batalhou para parar o sangue, que elas estavam tendo hemorragias. Então ele estancava aquele sangue, alterando, e todo tempo eles estavam fazendo. Então o poder, ele fica constantemente tocando nas mulheres para sangrar e ter a menstruação. Isso é sobrenatural. Né? Parece que é um ciclo da mulher, mas não é, não. Não é normal isso, não. Tá entendendo? Então tá, então foi passando-se o tempo. Entendeu? Foi passando-se o tempo. Então eles estavam porres em cima da Torre de Babel, fazendo essa besteira, brincando um com o outro e tal, tudo bem, porre. Até que um teve uma ideia, porque ele teve pesadelo, né? Um pesadelo muito feio. E os outros também tiveram pesadelos, né? Então ele pegou e disse para o poder que fosse materializar os pensamentos dele. Tá entendendo? Então o poder veio e materializou quem? Os demônios. Naquela época eram 5, né? 5 que fizeram isso. Não houve mulher fazendo junto com eles, que eles não gostavam que as mulheres fizessem isso, que eles estavam dominando elas. Entendeu? Então, só os homens fizeram isso. Então o poder ficou, parece um robô, criando o quê? Demônios. E criou mais de 1 trilhão de demônios. Tá entendendo? Então o Deus Pai Eterno, Deus Altíssimo, que é o Deus de Israel, ele estava sentado no pedestal dele, que não usa igual um trono, o trono dele é diferente, entendeu? Mas estava sentado no pedestal dele, né? Que o pedestal dele é assim, ele fica sentado aqui. Ele estava olhando, viu aquilo e se levantou e foi ver de perto os demônios, né? Você já ouviu falar daquele Exu Caveira?
é um deles. Tá entendendo? Aqui no Brasil nós conhecemos de Exu Caveira. O Exu Caveira ele é representado no cinema pelo Motoqueiro Fantasma. Aquele é o Exu Caveira. Ele é suicida, ele é assassino e suicida. Tá bom? Então Deus chegou perto deles e começou a fazer pergunta para eles, entendeu? De que, o que esses moleques já fizeram aqui, né? Aí eles viram ele e disseram, nós não gostamos de ti. Aí ele disse, te acalma, eu só quero conversar com vocês, tá? Tá. Aí, quando viu, Deus percebeu que a mente deles estava toda enviesada mesmo, né? E eles eram seres que eram pensamentos materializados. Aí Deus percebeu, são pensamentos materializados mesmo, eles fizeram isso. Interessante, eu vim ver de perto, e realmente é isso que eu estou pensando. Quando vê, eles partiram para cima de Deus, entendeu? E Deus se defendeu, né? Se defendendo deles. Eles recuaram, né? E Deus voltou para o céu, né? Tá legal. Aí, Deus voltando para o céu, o Deus infinito fez uma reunião com ele, junto com Deus Tempo, entendeu? E resolveram criar, né, no futuro, porque os bruxos no futuro iam querer que os demônios invadissem o céu. Então, ele criou, se transformou num outro ser. Ele se transformou, o Deus de Israel, que é o Deus Pai Eterno, o Deus Altíssimo, se transformou no Arcanjo Miguel, o primeiro arcanjo. Tá bom? Depois ele criou um outro arcanjo chamado Arcanjo Natanael. Tá bom? E o querubim Rafael. Entendeu? E foi criando, né, o serafim Michel, né, o serafim Ismael, né? O serafim Michel é filho do Hare, que é Jesus Cristo, filho adotivo de Hare. Serafim Michel. Serafim Ismael é filho do Michel, entendeu? Do Deus Serafim Michel. O querubim Rafael é filho do Ismael, Deus Ismael, Serafim, Deus, não, aliás, Deus Serafim Ismael, tá bom? E Natanael, que é o arcanjo, né? Que é o primeiro arcanjo realmente, né? Que Deus só fez se transformar num arcanjo, que é filho do querubim Rafael, do Deus querubim Rafael, tá bom? E tem o outro que é o Mazerê, serafim Mazerê, e o anjo Gabriel, tá bom? Que é filho de Mazerê, serafim Mazerê, que também é um Deus, tá bom? Tá legal. Então foi passando-se o tempo, ele é um Deus Filho, tá? São Deus Filho. Então, Deus incumbiu para o Espírito Santo, né, ficar observando de vez em quando os demônios para ele, junto com o Hare Jesus Cristo. E no futuro ele viu que Hare ia se transformar como um homem, não ia se lembrar dele até os 12 anos, depois dos 12 anos ele ia se lembrar quem ele era. Mas o Espírito Santo ia estar protegendo ele, entendeu? Tudo bem. E foi se passando o tempo, e foi se montando a palavra de Deus, não é verdade? Que Samará teve uma ideia para Deus, para fazer uma mensagem de paz, tá entendendo? Entre os anjos, que são deuses, filhos, existem 4 deuses, né, que são diferentes, que são os animais do trono. Você já ouviu falar, você que é cristão, já ouviu falar lá em Apocalipse, deixa eu me lembrar, Apocalipse 12, se não me engano, não, Apocalipse 6. Apocalipse 6 fala sobre os 4 cavalos, não é verdade? Que o animal diz, vem e vê. Esses 4 animais, eles são deuses, tá entendendo? Deuses globais, tá bom? E são professores dos anjos, entendeu? Professores de Jesus Cristo, do Espírito Santo e dos outros anjos. Tá bom? É legal? Tá legal. Então tá. Então fosse passando,
o tempo, né? As pessoas, as crianças de Júpiter, Urano e Saturno foram crescendo e acabou de nascer todo mundo, tá entendendo? Todos os planetas já não tem mais crianças, né? Então, o mundo, né, que nós vivemos se tornou uma sociedade bruta, tá entendendo? Que houve necessidade do Deus Espírito Santo olhando para o que eles criaram, né? E o criar no futuro, que eles viram que era o número da besta, né? 666. Então, o Espírito Santo ele se adiantou e criou lá em Efésios 1:13 o selo de Deus. Entendeu? Quem tiver o selo de Deus vai estar seguro a sua eternidade. Não é verdade? E como eu posso chegar a esse selo de Deus? Lá que está escrito lá em Efésios 1:13. É o Espírito, no caso, é o batismo com o Espírito Santo, a saída para chegar à eternidade. Tá bom? Jesus Cristo é a porta e só Ele pode batizar, te dando esse selo. Tá entendendo? Legal? Tudo bem. Então, o Deus Espírito Santo, né, se revelou para mim, né, no caso lá no Pinterest, e o Deus de Israel confirmou realmente para mim, né, no site do Pinterest, o rosto de Jesus Cristo e o rosto do Espírito Santo. Aí Deus mandou até eu fazer uma mensagem na minha playlist lá no YouTube, né? Quem quiser acessar tá lá, só escrever assim, Missão da Vida Jesus Costa, que você vai conseguir ver o rosto, né, do Espírito Santo, que ele é pardo, que nem eu, e tem um cabelo azul. Legal, né? Então tá, só um momento, tá bom? Então tá. Então o tempo foi passando, né? E o Deus de Israel revelou para mim, mostrando os 4 cavalos, né? O primeiro cavalo que mostrava, né, o cavalo branco, né, com um arqueiro sem a flecha, que aquele representava o anticristo, não é verdade? O cavalo representava o quê? O cavalo representava pessoas de bem, certo? Seres vivos, sendo maltratados, usados, né? Porque isso é uma humilhação para um ser vivo. Montar um cavalo é uma humilhação para um ser vivo. E Deus não aceitou muito isto. Entendeu? Não gostou muito de ver isto. Tudo bem. Por isso que ele criou mais força no cavalo. Tá entendendo? Mas não gostou. Porque se ele parasse isso, eles iam querer comer o cavalo, igual boi. Tá entendendo? Se é que não fazem isso em oculto, não é verdade? Claro que sim. Eles comem cavalo em oculto. Mas só os satanistas, loucos. Tá entendendo? Tá legal. Então, tá. Então o Espírito Santo, né, tem revelado para a igreja, junto com Jesus Cristo, os 4 cavaleiros, certo? Tem o cavalo vermelho, que foi a Segunda Guerra Mundial, foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, uma coisa muito feia que aconteceu no globo, certo? O cavalo vermelho significava muito sangue entre os seres vivos, entendeu? O cavalo preto seria a apostasia, né? Mas ele mostra uma balança de que o quê? Que ele ia judiar dos seres vivos, ia montar nos seres vivos, ia judiar deles, né? Praticamente, deixando eles escravos financeiros. Tá entendendo? Por quê? Porque ele não é justo na medida. Então ele ia alterar a medida, trazendo fome, miséria. Tá entendendo? Gente, muita coisa tem se alterado. Aliás, muita coisa aconteceu no nosso mundo, iniciando a apostasia, em que os preços não são justos. Você paga o valor do leite, um valor de R$40, entendeu? 1 quilo de leite. Você paga o valor da carne,
muito cara, chegando a R$50, mais de R$50, entendeu? Então não tem só isso também. Tem também, no caso, a alteração por satanistas que fizeram um vegetal chamado soja. E eles fizeram esse vegetal e usaram como óleo de cozinha. Antigamente era da azeitona, usaram o óleo de cozinha. E esse óleo traz câncer. Entendeu? Como é que eu sei isso? Eu vi mais de 2 médicos falando sobre o óleo de soja, os malefícios do óleo de soja. E eu me lembro que na época do Fantástico, quando apareceu os transgênicos, os médicos disseram que os transgênicos fazem mal à saúde. Pode ocasionar câncer. Entendeu? Pode. Deus te livre. Foram para cima e abafaram tudo. Eles conseguem fazer isso, a maçonaria, junto com os bruxos netos de Adão. Entendeu? Então tá. Então com isto foi se agravando, espalhando o câncer pelo globo. E eles diziam, não, talvez seja da alimentação. Sim, claro. Vem o câncer da alimentação. Só que eles aumentaram mais ainda, entendeu? Aumentaram mais ainda a contaminação pela alimentação com a soja, com o óleo do girassol, com o óleo de milho, entendeu? Que tem aquela marca transgênico, aquele triângulozinho. Aquilo ali é morte certa, entendeu? É câncer, que vem aparecendo bem devagarzinho e aparece sempre às vezes dos seus 60 em diante. Geralmente eles mostram também em 40, homem de 40 anos, tudo bem, certo? Então a acidez que eles dizem que tem ômega 3, ômega 6, da mesma forma, né? Tanto faz ômega 3 com ômega 6, é ácido. É muito ácido o vegetal. Entendeu? Altera todo o gosto do alimento. Entendeu? Então esta é a apostasia, né? Que eu falo do cavalo preto, que é a negação da fé e também, né? O agir de satanistas na alimentação e no preço, certo? Das balanças. Tá entendendo? Eu falo muito apostasia, né? Porque tem muita gente já também não querendo acreditar em nada que venha do céu. Tá entendendo? Nada de revelação de Deus. Mas ele já vai se revelar para o mundo. Ele vai se revelar. Entendeu? No início vai ser impactante. Mas é para o teu bem. Se tu não tem coragem de matar um homem, ou manipular alguém, ou boicotar a vida de alguém, interrompeu a vida de alguém que estava tendo sucesso, calma. Deus vai aparecer para te salvar, para honrar o Filho dele, Jesus Cristo, e o Filho dele, Espírito Santo. Tá bom? Legal. Então, esse peso dessa balança pesou muito. E até hoje, nós somos escravos financeiros. Usam medidas para dar valor para um mercado interno que não era para ter. Vamos supor, o dólar é R$5. Né? Quando o brasileiro vai colocar o preço para cá, para dentro do mercado interno, não era para colocar desse dólar para o mercado interno, não, está influenciando. Mas como assim está influenciando? Se nós fazemos extraímos petróleo, para que eu vou converter pelo valor do dólar? Para que isso, rapaz? Não há necessidade. A nossa moeda não é o dólar. Entendeu? Existem outros fazendo um mercado, né? Fazendo, como é que se diz, uma circulação de venda para o mercado exterior. O custo dele para o mercado externo, ele passa para dentro do mercado interno. Está errada a contabilidade dele. Entendeu?
ele tem que fazer o quê? 2 centros de custos. Separar mercado interno, venda para mercado interno e venda para mercado externo. Entendeu? Custo para venda de mercado interno, externo e o quê? Custo para venda de mercado interno. É separado. Ele tem que fazer isso. Porque o custo dele é diferente. Tá entendendo? Mas não, eles unem. E tu paga 5 vezes mais o produto. Tá entendendo? É, gente. Tem muito sabidão no mundo, filho. Você se lembra que o açaí era R$10? Foi para 30. Entendeu? Vai ver a COP30 aqui. Eles gostam de brincar com a mente das pessoas. Gostam de brincar. Tá entendendo? É uma bandalheira que eles fazem com o povo. Você já conseguiu comer ovo da Páscoa? Né? Teu filho vai andando no supermercado e fecha o olho dele, né? Aí ele chora e diz, pai, que ovo, aquele ovo grande. Entendeu? Égua, é R$100, 120, tu não consegue comprar um ovo daquele, meu amigo. Tá entendendo? Perdão, o menino é muito feio. Esse menino é muito feio, tá bom? Me perdoe. Mas ele se aproveita da situação e aumenta o lucro dele em cima do produto dele sem necessidade. Entendeu? Se o lucro dele é 40%, 40, 46%, essa é a regra de mercado, 40, 46%, para o teu negócio não quebrar, senão o teu negócio quebra mesmo. Entendeu? Tem gente que não tá nem aí. Não tá nem aí. O dinheiro é meu. Quando o mercado acabar, eu quero ver. Eu quero olhar pra tua cara quando o mercado acabar. E vai acabar. Tá chegando a hora aí de aparecer Jesus Cristo. Quando vê ele com poder e glória lá no céu, acabou o mercado. Parou o mercado. Não existe mais. Tudo é por conta de Deus. Há mais de 1 trilhão de anos, tudo é por conta de Deus lá no universo. Existe uma sociedade universal, entendeu? Que existe há mais de 1 trilhão de anos. Entendeu? E está na hora do nosso planeta voltar para o normal. Entendeu? Então tá. Perdão pela criança, tá? Muito feio, né? Muito feia a criança. Tá legal. Então tá. Então vocês entenderam agora o cavalo preto, com aquele cavaleiro com a balança, medindo. Ele não vai medir de forma justa, não. Tu tá entendendo? O valor justo dos salários não é justo. Para muitos, nem todo mundo consegue alcançar o valor justo. Só se ele for maçom. Entendeu? Babudão, né? Tá entendendo? Racista. Sai daí, sai daí. Tá entendendo? Chapéu maçom. É o cavalo preto. Aí veio o quê? Que Jesus Cristo revelou sobre, para João, né? No caso com os animais do trono, revelou o último, que é o cavalo amarelo. O que é o cavalo amarelo? Entendeu? Bom, é difícil de eu falar isso para você. Não sei se você vai entender. O cavalo amarelo mostra uma caveira. Ela fazendo uma ceifa. Na verdade, com uma foice. Não é verdade? Tá. O Deus, né? O Deus Altíssimo, junto com os anjos, né? Está fazendo em oculto a separação do joio do trigo. Entendeu? Quem é o joio? São aqueles que atormentam e tiram a paz do mundo. Tudo vai fazer um monturo só no local. Só em um país? Não, são 5 países que atormentam o globo em oculto. Tá entendendo? São 5 países. Tá entendendo?
Um diz que é santo, santo, santo. Entendeu? Manda beijar aqui. Santo, santo, santo. Beija minha mão. Tá entendendo? É. Mas ele é um dos cavalos amarelos. Um dos cavaleiros do cavalo amarelo. Entendeu? Só aumentar. Só aumenta. Certo. Tá bom. Então tá. Voltando para o Cavaleiro Amarelo, né? Tá. Então tá. Então Deus já está organizando. Vai ser de uma só vez. Muita gente vai ter um susto. Que vai ser a igreja arrebatada desses 5 países. A igreja vai ser arrebatada, a verdadeira igreja de Cristo, para o céu. A outra, que é batizada com o Espírito Santo, certo? Vai ficar nos países de paz, para ajudar o Deus Altíssimo e o Espírito Santo a pregar o batismo com o Espírito Santo. Tá entendendo? Foi isso que o Deus de Israel revelou para mim em jejum e oração. Tu tá entendendo, meu amigo? Eu não sou doido de mentir, cara. Entendeu? Eu não sou doido de mentir. Tá entendendo? Mas eu te provo que tu tens pecado se tu tiver me humilhando. Tu tá entendendo? Eu te provo. Entendeu? Como? O Deus de Israel pode, por mim, te mostrar. Se tu me acusar, ele te acusa. E mostra pro povo da tua igreja que tu não vale nada. Tá bom? Tá legal? Tá legal. Então tá, o cavaleiro amarelo, né? O cavaleiro amarelo está em cima de um cavalo, um ser vivo, que sofre porque está sendo usado, né, para o mal. Tá entendendo? Tá legal. Existe uma situação em que está sendo usado bombas atômicas, foi utilizado no mundo 2 bombas atômicas, e isso matou muita gente. Tem a capacidade de levar várias cidades ao mesmo tempo. Não é verdade? Só uma bomba atômica leva tudo na frente. Não é verdade? Tudo bem. O sinal da radiação, ou da bomba atômica, perdão, ele é amarelo. É um símbolo amarelo de radiação. Amarelo. Mostra o quê? O cavalo amarelo. Tá entendendo? Ia ter uma grande guerra nuclear que Deus parou. Deus parou essa guerra. Não queria que acontecesse. Mas antes disso, houve o quê? A criação da soja. E dos alimentos, o quê? Que eles, quando maduro, ficam amarelos. A soja é uma, o milho é outra, é outro, o girassol é outro, amarelo. Foi criado só o óleo comestível, causa câncer. Entendeu? Esse é o cavalo amarelo, junto com a radiação. Tá entendendo? Eles estavam matando de 2 formas a população, para poder criar uma outra população. Tá entendendo? Então tá. Então Deus, ele evitou a profecia de Apocalipse 8, né? Que é saraiva de fogo e sangue. Entendeu? O Irã estava com... Em cima dele estava um avião atômico, um avião de bombas atômicas. 3. Parece uma raia. O Deus de Israel ajudou ele a derrubar os 3 aviões. Tá entendendo? Antes que ele lançasse a bomba atômica para baixo. E matasse a população. Certo? Tudo bem. Se ele atingisse a bomba atômica se ele lançasse a bomba atômica em cima do Irã, atingiria Israel, que está bem colada. E atingir Israel. Entendeu? Então ele destruía 2
né, dois inimigos com uma atitude. Depois dizia, desculpa, desculpa. Tá bom? É, né? São muito inteligentes, né? Para matar, acabar com Israel. Oh, coisa. Tá bom. Mas Deus impediu. Tá bom? Legal, legal. Então é isso. Então esse é o cavaleiro amarelo. Entendeu? Tá. Voltando para o Deus Espírito Santo. O Deus Espírito Santo, para lutar contra esses satanistas da maçonaria, eles são maçom mesmo. Entendeu? Segue a maçonaria certinho. Ele está reunindo em oculto só aqueles que são batizados com o Espírito Santo. Perdão. Entendeu? Para ir atrás de quem? Do trigo. Porque o joio já está completo. Entendeu? Então Deus marcou na testa um por um que é do joio. E o trigo também. Eles vão ver na testa que aquela pessoa, ela vai para o céu, sim. Quem é batizado com o Espírito Santo vai notar. Ah, tu é um escolhido. Tu vai aceitar o batismo com o Espírito Santo. Mas ele fica calado. Ele fica conversando sobre a palavra de Deus. Porque ele é amigo do quê? De Jesus Cristo e do Espírito Santo. Legal. Mas em oculto. Escondido da maçonaria. Ele procura ver se tem algum bruxo por perto. E começa a falar dele. Entendeu? Legal, né? E é isso. Então o Deus Espírito Santo, né? Como eu vim falando para vocês, ele é um Deus muito responsável. Ele é justo. Daí veio a palavra justificação. E a justificação é o quê? É um sinônimo de quê? De santidade. Tá entendendo? Ele é santo, ele é justo, igual os pais dele e os outros deuses anjos. Entendeu? Porque Deus criou 7.000 anjos, né? Que serão deuses. É porque para cada planeta no universo são 5 anjos para governar. Entendeu? E Deus vai fazer uma base de 500 planetas no universo. É um projeto dele que está parado. Vão aparecer 40 espécies de seres iguais os anjos, mas não tem asa igual anjo, mas são belos, entendeu? Mas com um rosto diferente, tá entendendo? É isso aí, entendeu? Vão ser parecidos comigo, entendeu? Um rosto parecido com Davi de Jesus Costa, um ser belo celestial. Pode fazer mais de 500.000, professor. Pode fazer aqui. Então tá. Então é isso. Deus tem os projetos dele. Certo? Então o Deus Espírito Santo, ele tem convocado os servos deles, que são batizados com o Espírito Santo, para batalhar com aquela pessoa que é racista, mas não tem coragem de matar um negro. Entendeu? Para ela parar de ser racista. Buscando o batismo com o Espírito Santo, aceitando a Jesus. Tem pessoas dentro da igreja que são racistas. Entendeu? Em oculto. Tá entendendo? Não aceita que um negro seja presidente do Brasil. Não aceita que um negro seja próspero. Entendeu? Não aceita, né? Bater papo ou ter amizade com asiáticos, entendeu? Ou com índios. Não aceita que um índio seja presidente do Brasil. Existem índios em nosso país que são PhD, entendeu? Mas estão escondidos. Se não, um veneno, matam, vão fazer o que querem. Tá entendendo? Esses loucos que têm a ajuda do poder das trevas. Entendeu? Então tá. Então o Deus Espírito Santo tem reunido os seus servos, entendeu? Para batalhar em oculto para que eles venham se batizar. Você aceitou a Jesus Cristo,
Mas são duas etapas. Primeiro a porta, depois a segunda porta. Está faltando a segunda porta. Por isso que os bruxos da maçonaria conseguiram profanar o altar com várias telas gigantes. Está entendendo? Essas telas gigantes poderá aparecer um mestre maçom, entendeu? Falando com todo mundo e manipulando todos ali. Entendeu? Eles estão tentando manipular, monopolizar o emprego e não conseguem. O Espírito Santo também tem a parte dele, do poder dele ali. E Jesus Cristo também. Pensa que Deus é besta? Tu acha que meus servos vão ficar desempregados? Não vai mesmo. Tá entendendo? Então, para você que tem na sua igreja uma tela muito grande e a sua igreja parece um cinema, tudo escuro, é porque eles estão preparando você para ver um mestre maçom, né? Ai, 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 daquele dia que vier aparecer esse mestre maçom na tela, né? Tá legal. Vocês pensaram, né, que já tá tudo bem, né? Realmente a palavra de Deus fala que eles venceriam os santos do Senhor. Aí Apocalipse fala que eles iriam vencer os santos do Senhor. Não é verdade? Eu não sei se é Apocalipse, mas tem que estar falando lá. Tá, tudo bem. Mas tem uma situação em que vai aparecer o arcanjo Miguel a mando de Jesus Cristo, do Espírito Santo, junto com os anjos do Apocalipse e mais 4 deuses, para ajudar. Amém? Vai haver muita cura nesse momento, certo? Mas só vai ser curado, só vai ficar jovem quem for batizado com o Espírito Santo. Quem aceitar Jesus vai nascer braço, vai nascer perna, vai nascer os dentes, vai nascer o olho, entendeu? Mas se você não for batizado com o Espírito Santo, só vai ficar jovem depois que você for batizado com o Espírito Santo, entendeu? Aí você vai ficar jovem, tá legal? E é isso aí. Então, quando o arcanjo Miguel aparecer, né, vai começar a grande tribulação, entendeu? Quando começar a grande tribulação, certo? Que vocês vão perceber que vai faltar energia por um dia, praticamente aqui no Brasil, mas lá, onde vai ser a grande tribulação, onde eles vão, os inimigos do globo, os 5 inimigos do globo que vão ser isolados, é para sempre. Não vai ter mais energia lá. Entendeu? Vai parar tudo lá. Só não vão morrer de fome, que Deus não quer. Deus vai dar comida para eles e água. Mas energia elétrica, internet, celular, não vai funcionar mais nada lá. Não vai sair nem entrar ninguém. Não é para sair nem entrar ninguém. Entendeu? Para ficar todo mundo lá. Revelação do Deus de Israel para mim. Tá bom? Vocês já perceberam que um dos inimigos do globo está mandando todo mundo sair do país dele, né? Sai, 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 todo mundo, sai, sai, sai. 19 países é para ir embora do país dele. Vai, vamos embora, vou embora, vou embora. Já vai começar o isolamento deles. Entendeu? Eles atrapalharam a economia de muita gente, até do nosso país. Entendeu? Atrapalharam a agricultura, atrapalharam a pecuária. Rápido eles arranjam uma doença. Rápido eles arranjam uma doença para os frangos. Entendeu? Arranja um culpado. Ah, é a China o culpado de tanta doença no mundo. Que nada, tá ficando doido, cara. Tu não olha para a Índia lá, que eles são imundos pra caramba. Ai, tá bom, tá bom? Desde já eu agradeço a todos, tá bom? Me perdoe, certo? Me perdoe alguma coisa, mas o Espírito Santo, ele não é uma pomba. Entendeu? Foi uma coincidência, realmente veio uma pomba na mente, na cabeça de Jesus Cristo. Tá bom? Então tá. Jesus Cristo, ele não tem barba, tá bom, gente? Jesus Cristo, ele é um Deus, né? Um Deus global, um Filho Deus global,
Não tem barba, ele não é humano, tá bom? Então tá, ele manda sempre avisar, entendeu? Então tá. Então o Espírito Santo, ele pede para que aqueles que nunca aceitaram Jesus Cristo como único Salvador, né, que você venha a se dirigir para uma igreja o mais rápido possível, porque a contagem já começou. Falta pouco tempo. Falta pouco tempo. Tá entendendo? Vai ser ruim você encontrar com um demônio na frente de você e dizendo teus pecados e te dando um monte de tapa. Tá entendendo? Vai querer rasgar tua roupa, vai fazer você correr nu na rua. Tá entendendo? Mas se você quiser atirar neles, ele vai te esquartejar. Vão aparecer os anjos para ajudar? Sim, mas só quem é o quê? Verdadeiro cristão, sem pecado. Ou batizado com o Espírito Santo, que obedeceu a Deus e que não chamou crente de louco. Tá entendendo? Vai acontecer? Vai acontecer. Vai acontecer. Tá bom? O Espírito Santo está muito alegre com o Brasil. Sim, parou o racismo. Entendeu? Vai parando mais ainda o racismo. Falta mais o quê? Preço justo para a população. E mais emprego com valor justo. Não é verdade? Mas daqui a 3 anos e meio, acabou o comércio. Jesus Cristo vai aparecer para todos. Entendeu? Tá bom? Legal, né? Deus vai levar todos para o deserto do Saara, na marra. Todos que sobreviveram à grande tribulação, sobreviveram aos demônios, certo? Que aparece sempre ao pôr do sol. Entendeu? E vai levar o povo para lá, os sobreviventes. E Jesus Cristo vai aparecer com poder e glória junto com o Espírito Santo do lado dele e com o filho dele, Michel. Entendeu? O Deus Serafim Michel. Tá bom? Desde já eu agradeço a todos. Tá bom? Eu sou uma pessoa que tenho muita paz para ensinar a população. Eu não sou mau. Mas já vi situações de pessoas tentando me envenenar e não conseguiram me matar. Já vi situações de homens partindo para cima de mim, querendo me matar, contestado, e não conseguiram me matar. Entendeu? Já houve situações de homem atirando em mim e não conseguiram me matar. Agora eu sei por quê. Porque eu ia ter uma experiência com Deus. Com o Deus de Israel. Eles não aceitam pessoas que são verdadeiras e de bondade e misericórdia. Entendeu? Certo. Tá bom? Eu sei que no mundo que nós vivemos é muito difícil escutar uma pessoa negra conversando. Mas o mundo está mudando. Eles estão escutando mais as pessoas negras e vendo que não é todo negro que é ladrão, que é louco, entendeu? Que só pensa naquilo que é errado, não é verdade? Mas existe aquele que é de paz, misericórdia e que respeita pessoas brancas, pessoas negras, pessoas asiáticas e nordestinos. E índios também. Todos têm o mesmo direito. Tá bom? Desde já agradeço a todos. Fique com o Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo e com o Deus de Israel. Tá bom? Até mais, irmãos.